Bom, então nós iniciamos a terceira apresentação de hoje, 5 de junho de 2021, Dia Mundial do Meio Ambiente, e agora nós vamos trabalhar uma discussão muito interessante nessa época de pandemia, nessa época de discussões sobre a cidade, discussões sobre o urbano, o trabalho descarte inadequado de lixo no Rio Poti, na área urbana de Teresina. Se vocês perceberam, os 3 trabalhos de hoje estão completamente articulados, e esse trabalho será apresentado pelo professor Francisco Alisson Moraes dos Santos, Pablo Marques da Silva e Paulo Giovanni Brito Pinto. É com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde aos professores. Alisson, oculta somente a barra aí de embaixo, por favor. Isso. Como o professor já falou, o nosso trabalho é relacionado ao descarte inadequado de lixo no Rio Poti, na área urbana de Teresina. Ele é tanto um trabalho de campo, quanto um trabalho de revisão bibliográfica. São as duas coisas. Tá? Então, pode passar, Alisson. O nosso trabalho, ele tem por objetivo, o campo de pesquisa dele, de abrangência, é desde a curva São Paulo, ali no Grande Liceu, até o encontro dos rios, no Poti Velho, que tem uma área mais ou menos de 27 quilômetros de abrangência. Esse percurso total, nós dividimos ele em três setores. Primeiro setor Pode passar, Alisson. Primeiro setor, que é esse, que vai desde a curva São Paulo até a ponte UEL Ferraz, né? Por que nós fizemos assim? Porque ele fica bem melhor para a gente estar explicando e mostrando a diversidade, as coisas que tem entre um setor e outro. Vocês podem ver que esse primeiro setor ele tem cerca de 8,79 quilômetros, né? Logo assim que sai da curva São Paulo, o que nós podemos ver é que não se tem, a gente pode ver até pela imagem, que não se tem tanta área de casas, de residências ou de indústrias nas proximidades do rio. Nessa primeira parte, nós temos algumas dragas, como já foi falado, acho que foi o Paulo que tocou no assunto das dragas, né? E o índice de poluição, nesse primeiro trecho, ele se limita muito pouco, aparece muito pouco, começa a aparecer mais a área de esgoto, uma área de lixo, quando se chega próximo da ponte do Parque Rodoviário, onde foi que houve aquele acidente há um tempo atrás. E quando se vai chegando mais próximo, que é a ponte UEL Ferraz, já se tem, a gente pode ver até pela foto, do lado da região sul, se tem uma maior concentração. Então, o Rio Poti, ele divide a cidade justamente da zona leste para a zona sul, da zona sudeste, zona sul, zona leste, centro e norte, né? E ele vai dividindo até a zona norte, mais lá no terceiro setor, entre as duas zonas norte, que é justamente da ponte do Rio Poti, ou da Poti Velho. Passa, Alisson. No segundo setor, ele vai justamente aqui da ponte UEL Ferraz até a ponte nova, que está sendo construída, que já foi está sendo feito os alicerces, que é da água mineral, né? A água mineral para a UF, a Universidade Federal do Piauí. Esse segundo trecho é a parte que tem mais incidências de lixo, de poluição, de descarte, onde a gente pode ver a maior proximidade da cidade, da área urbana de Teresina, para o rio, onde a faixa de arborização que fica às margens do rio é muito pouco, muito raro mesmo, né?
algumas vezes, somente algumas estruturas, talvez 50, no máximo 100 metros das avenidas para o rio. Então, nós vamos ver mais lá na frente a quantidade de ação do homem. Nesse percurso, nós temos várias indústrias, hospitais, shoppings, muitas residências, a falta de área de esgoto, o saneamento básico, ele é realmente quase que ineficiente. E a gente vai, quando nós formos entrar na parte das fotos, terão várias fotos, esse nosso trabalho, nós vamos ter boa parte dele com a visão de dentro do rio para a cidade. Geralmente, quando se faz um trabalho em relação a esse, se faz um trabalho de fora do rio, ou seja, da cidade para dentro do rio. Nesse caso, nós vamos fazer uma visão intrínseca do rio para fora, que é realmente como se fosse um outro planeta. Pode passar. E o terceiro setor, que é justamente da ponte, a nova ponte da Água Mineral UFP, até o encontro dos rios. Né? Esse trecho talvez seja até o maior, né? Seja até o maior. E é onde a gente pode ver que se tem uma grande área verde em torno do rio. Então, talvez seja das três áreas a que tem a menor influência da cidade sobre o rio. Né? E em relação a esgoto e outras coisas mais, é o trecho onde eu pude ver que a menor concentração e encontrar menos descarte de lixo nesse trecho do setor do rio. Porém, Pablo, de forma indireta é o que mais sofre, porque é o que recebe dos outros dois setores anteriores, né? Sim, é o que sofre mais. Né? Vamos mostrar a nossa última imagem. A nossa última imagem somos nós vamos ver uma ação de uma instituição que antes era particular, que era pública e se tornou particular, né, que é a Água de Teresina, na última foto. Nessa primeira foto, justamente aqui, são plantas aquáticas que são naturais do próprio rio. A gente pode ver que essas plantas elas são diferentes do primeiro trabalho que eles nos apresentaram, que são dos aguapés. A folhagem delas são menores. Né? Esse local onde nós encontramos essa concentração dessas plantas nativas do Rio Poti é logo após a ponte do Parque Rodoviário, já do lado da região sudeste, né, de quem vai ali, perto ali, em direção ao supermercado Carvalho, se não falha a memória. E, logo depois, nessa parte, nós encontramos tanto afloramentos rochosos, já ilhas, né, que ela adentram do lado esquerdo, entrando no rio, fazendo uma espécie de funil, né, e nessa foto do lado direito, nós vemos já a ação do descarte inadequado de lixo, que vai tanto as pessoas, quando vão fazer seus lazeres nas proximidades do rio, que são as pessoas que moram às margens do rio, nos finais de semana, nos feriados, elas vão pescar, a gente vai mostrar em algumas fotos, né? Elas levam, às vezes, a família toda, levam comida, levam bebida, garrafas de vidro, garrafas PETs, aquelas vasilhas de isopor, aquelas de marmitex, que são descartáveis, elas levam isso para o beira do rio, não levam para suas casas para colocar no lixo, para a coleta do lixo, e acabou deixando lá. Como nós passamos agora há pouco tempo por uma cheia do rio, as chuvas carrearam, levaram todo esse lixo, às vezes que passaram da coleta, que não foram coletados no momento correto, levaram todo esse lixo para dentro do rio, né? E com o período de cheia, nós temos alguns locais de gargalo no Rio Poti, que é ali na Floresta Fóssil, e o outro gargalo é
logo após o zoobotânico, onde tem afloramentos rochosos, que eles fazem com que o rio diminua a sua velocidade para depois passar e depois ir ao encontro na foz com o rio Parnaíba. Pode passar, Alisson. Aí aqui nós já podemos ver o seguinte, a ação do descarte inadequado no rio. Na primeira foto superior direita, nós já vemos a quantidade de sacos plásticos que já estão fazendo parte da margem do rio, né? Como teve o aumento do volume da água, né, nós estamos vendo aí uma diferença de talvez 1 metro de diferença no nível, então esse lixo ele foi parar na parte mais acima e já ficou fazendo parte da margem do rio. Vem a ação do vento, vem a ação da chuva e esse plástico ele vai ser acoplado, vai ser coberto pela areia nas margens do rio. Na foto do lado esquerdo, nós vemos aí uma boca de lobo, né? O pessoal fala, o esgoto mesmo. E ela estava justamente coberta. Nós passamos pela primeira vez, quando eu passei com o meu colega Fernando, que nós fazemos essa pesquisa desde o final do ano passado, novembro, no final de novembro, metade de novembro, na verdade, nós descemos sempre de caiaque, até fazendo esse percurso. Às vezes a gente faz o percurso total, às vezes a gente faz só uma parte do percurso. E esse esgoto, ele cai diretamente. A gente vê sacos plásticos, madeira e todas as outras coisas. Uma das coisas que mais nós encontramos ao longo de todo o percurso da área urbana de Teresina são sacos plásticos. Essa outra aí, nessas outras duas abaixo, né, a gente vê o saco plástico pendurado, agarrado, preso às galhas que ficam dentro da água, das plantas que ficam à margem do rio, e uma grande quantidade de garrafas de água sanitária, de garrafas PET de refrigerante, isopores de cerveja, muitas coisas. A gente até se assusta, não vi mais a máquina de lavar que estava à margem, era uma máquina praticamente todinha que estava à margem, antes do período de cheia, e quando foi agora, essa máquina já foi levada pelas forças das águas. Então, a gente não sabe onde ela foi parar. Deve ter chegado até o rio Parnaíba, e de lá, talvez, ela pare, talvez, numa dessas ilhas, que ficam, dessas coroas, que ficam dentro do rio, ou talvez chegue até o mar, no delta. Pode passar. Aqui nós temos sacos plásticos, né? Saco plástico preto, daqueles de lixo, que ele ficou agarrado justamente numa galha. Se tinha lixo dentro, tinha um pouco de lixo dentro ainda, rasgou, e uma parte caiu no rio, e a outra parte ficou presa dentro do saco. Ele estava uma altura até considerável, que a gente vendo pelo ângulo da foto, ele estava numa parte bem superior mesmo, né? Então, quando o rio encheu, ele criou força na sua corrente, na sua correnteza, e essa correnteza provocou a ruptura do saco, espalhando o lixo dentro do rio. Nessa foto superior direita, a gente vê justamente uma outra saída de esgoto. Essa aí nós não tínhamos visto ela, talvez a água ela produziu essa melhor visibilidade. E ela estava bem ativa mesmo, caindo muita água sem ser tratada dentro do rio. Nessa aí, o mau cheiro estava um pouco forte, e a água, quando ela sai do esgoto, ela sai muito preta, parecida com aquela que os meninos colocaram na última apresentação. Então, ela fazia um grande contraste, até porque a água do rio Poti, ela é barrenta. Nas fotos inferiores, nós temos tanto uma outra saída de esgoto, que é essa mesma de cima, só que de um ângulo um pouco diferente, e na parte esquerda nós vemos justamente uma jiboia morta. Eu estava até comentando com o Fernando, eu falei, rapaz, tem uma cobra que ela foi vista há um tempo atrás, em 2018, eu acho, que ela foi vista atravessando a Raul Lopes, ali perto do Eurobisner. E a gente estava se questionando, né? E quando fui na volta, a gente subindo o rio, para voltar para a fonte JK, para terminar nosso dia de pesquisa, que foi no domingo, nós encontramos essa cobra morta justamente como se ela tivesse sido mordida por alguma outra coisa.
né? E ela estava lá boiando dentro do rio. Ela tem mais ou menos uns 2 metros, né? Por aí. Pode passar. E ela estava fedendo bastante. Aqui nós vemos o caso de encontrar uma cadeira de plástico, dessas que de uso domiciliar, presa, pendurada nas galhas das árvores à margem do rio Puti. Estava quebrada, lógico, né? Mas essa foto me impressionou. Falei assim, meu Deus, como é que essa foto, de onde foi que veio essa cadeira? Isso mostra a força do rio e do que as águas das chuvas podem levar para dentro do rio. Além do esgoto, além de tudo que é qualquer jogado, às vezes, garrafas de vidro e tudo, tem as coisas que são carreadas, até porque nós temos tanto de um lado quanto do outro, principalmente na região, na região sul de Teresina, são áreas bem mais altas, né, que estão à margem do rio, e as pessoas colocam na calçada, ou então vão jogando sofás e outras coisas, e no período chuvoso agora muita coisa foi levada para dentro do rio, muito lixo. E então nós podemos ver, cruzando a foto, nós temos pedaços de isopor, se pudesse ampliar um pouco, ali são aquelas marmitex que a pessoa pega, que é justamente de isopor, que são descartáveis, né? Mas, mesmo temos aqui outra saída de esgoto que estava em pleno funcionamento, muito grande, coberta pelos galhos, né, de árvores que caem, devido ao volume de água, que ela vai rompendo as raízes e as árvores vão caindo e vai tendo uma dinâmica natural do rio. Mesmo com tudo isso, com todo esse lixo, com todas as vezes com mau cheiro, eu consegui tirar algumas fotos do que a vida dentro do rio, ela continua. Mesmo aqui nós temos algumas garças, né, que nas primeiras vezes elas até estranhavam a gente, estava estranhando na nossa descida, mas depois elas foram deixando a gente chegar mais perto. Nós vemos inúmeros grupos de garças de aves à margem do rio. Pode passar. Aqui, essas duas fotos superiores são justamente ali no parque da cidade, né? Onde é a única ilha, o único local limpo que tem para a gente poder descer do caiaque, né? E poder descansar um pouco, se alimentar um pouquinho e continuar descendo o rio. Aqui nós temos nascentes os chamados olhos d'água, né, que o pessoal fala, e tem pessoas que cuidam daquela parte, elas vão cuidando para que não seja aterrado, vão fazendo a limpeza. Alguns pescadores comem as margens do rio, comem a margem do rio, deixando sujeira, lixo. E onde tem um senhor lá, que ele faz justamente o cuidado dessa parte. Ele mais outro senhor, eles adotaram aquela parte ali do rio e eles vão cuidando. Na parte inferior, nós vemos a quantidade de garrafas de águas sanitárias, né? Então, são produtos químicos, a gente sabe que esses produtos são muito fortes, tem uma ação... Pode falar, professor. Só me repita, por gentileza, esse afloramento do lençol freático fica onde? Ali no Parque da Cidade. Legal. Certo. No Parque da Cidade. É o único local onde a gente tem, pode chamar, uma pequena praia que é limpa, que a gente consegue descer. Fora isso, fora esse trecho, desde da Curva São Paulo até o encontro dos rios, nós vamos ter outro ponto para poder descer lá no Pesqueirinho. Mas o afloramento, esse é o único. Eles são mais ou menos uns 5 ou são 6 que estão na área. Esse ponto é o único. Esse ponto é o único ponto de afloramento. Não, o afloramento, você fala como assim? O de olho d'água. Sim. Somente ali no Parque da Cidade. Em nenhum outro local no percurso tem esse afloramento de olhos d'água
que é o que justamente que vai ajudar um pouco na limpeza É da muito qualidade do interessante. rio. Muito Nenhum interessante. outro local tem, né? Aí aqui nós temos quantidade de água, de garrafa de água sanitária e o que sobrou de uma máquina de lavar. Sendo que a nossa cidade de Teresina é uma entre 100 cidades do Brasil, é o que tem das piores redes de saneamento básico do Brasil. Entre as capitais, nós temos principalmente de Manaus e de Belém, no Brasil. Então, a nossa parte de saneamento básico está devendo muito, onde as autoridades deviam olhar mais para o rio, onde nós, que é o rio Puti, é o de pertencer à cidade de Teresina, né? E falta justamente esse melhor trato para com o rio Puti. Pode passar. Era o seu último slide. E faltou uns slides, né? Todo mundo está me ouvindo direitinho? O meu nome é Alisson. Aí eu vou falar um pouco sobre as tubulações em relação a quem joga mais, se é o setor empresarial ou se são as residências. Uma forma da gente entender isso é que o tipo de lixo que vai ser jogado lá, ou a quantidade, vai depender do uso que tem aquele solo nas intermediações. E para isso, eu vou dar algumas informações para vocês. Se uma empresa consome muita água para a produção ou transformação de seus produtos ou serviços, ela também irá descartar muita água, contaminada ou não. Ou seja, o consumo de água implica descarte. Que nem o João Henrique falou na apresentação dele, das porcentagens de água consumida por produto. É consumida aquelas porcentagens, aí uma parte daquela água, ela é descartada. Aí, sendo descartada ou não, ela vai ou para um córrego, ou vai para um rio, para um lago, ou para o lençol freático. Aí, um dos problemas, além de se usar tanta água, é o modo que ela é descartada. Ou seja, o consumo de água implica descarte. Teresina não é uma capital muito industrializada, quando comparada às vizinhas São Luís ou Fortaleza, por exemplo. Com essa tabela, podemos ter uma noção melhor do quanto o Piauí e Teresina, que é a sua maior cidade, são industrializadas. Eu não consegui encontrar os números específicos de Teresina, mas como Teresina é a maior cidade do Piauí, a porcentagem, a contribuição do Piauí para o PIB nacional tem muita, é quase que totalmente contribuição de Teresina, em boa parte. O Piauí é o estado da região do Nordeste que menos contribui para o PIB industrial nacional. Empatado com Alagoas, mas com certeza por questão de algarismo significativo ele ficou na frente. E existem listas com os tipos de empresas que mais consomem água, dependendo do tipo de produtos que elas produzem ou transformam ou passam por algum tipo de processo. Aí aqui são elas, tipo acabamentos em fios, fabricação de artefatos, confecção de artigos do vestiário, confecção de artigos de vestuários e acessórios, fabricação de artigos de malharia e tricotagem, preparação de couros. E através do Google Maps, eu verifiquei a área urbana de Teresina e no perímetro de 1 quilômetro do leito do rio, porque não tinha como analisar muito. Então, eu só verifiquei, foi até uma verificação imprecisa das margens do rio, de 1 quilômetro. E no leito do rio, e nenhuma das categorias da tabela anterior eu encontrei. Eu também tentei procurar no sindicato dos empresários, algum tipo de sindicato em que fornecesse tipo listas dos tipos de empresa e a localização delas, para saber se alguma delas estavam nesse perímetro de 1 quilômetro do leito do rio. E nenhuma delas estavam.
mas só estamos verificando as proximidades do rio e também devemos levar em consideração que as indústrias da cidade estão concentradas no extremo norte e no extremo sul da cidade, fora da bacia de drenagem do Poti. Então, do ponto de vista do descarte industrial, nessa seção do rio, que é a seção urbana, seu descarte de água é menor, mas isso não quer dizer que esteja no ponto ideal, só diz apenas que consome e descarta menos água em relação às outras cidades, que no caso eu estava usando São Luís e Fortaleza. De acordo com minha verificação imprecisa dos tipos de edificações que existem nas proximidades de 1 quilômetro do leito do rio, há mais residências do que prédios comerciais, que nem eu falei agora há pouco. Logo, as maiores fontes de esgotos despejados nos rios ou nas ruas nessa seção é residencial e das vias. O lixo que se encontra nas ruas da área urbana de Teresina vai para um dos rios. Estamos na região da bacia hidrográfica do rio Parnaíba, então o Poti é um afluente dele. Há locais mais altos e outros mais baixos. Esses lugares na cidade funcionam como um divisor de água e, junto com a força da gravidade, determinam para qual dos dois rios a água da chuva que carrega o lixo vai. Aí aqui a gente pode ver, aqui é o rio Poti, aqui é o rio Parnaíba. Essa linha eu fiz, que são como se fosse a faixa onde estão os locais mais altos de Teresina, que aonde a chuva cai, e dependendo de onde ela cair, vai dizer para onde a água da chuva vai. Por exemplo, aqui na Frei Serafim, a chuva que cai do Getúlio Vargas, na região do Getúlio Vargas, Seve, toda vai para o rio Parnaíba. Passando ali na transversal, depois da Miguel Rosa, ela vai para o rio Poti. Aí, dependendo de onde você mora, onde você esteja agora, você consegue saber para onde a água da chuva que cai na sua rua, ela tende a ir, por conta da altura do local e de qual lado do divisor, de certa forma, topográfico está. Essa linha vermelha está representando esses locais mais altos em Teresina. Assim podemos ver para onde a água da chuva tende a ir, dependendo do bairro ou da rua da cidade. Fiz esse mapa com print do Google Maps e a linha vermelha com base nas informações do mapa topográfico da cidade. Que é este. Aqui vocês podem ver que a linha vermelha que eu fiz, eu fui olhando, eu não fui só... a gente for clicando, ele vai dizendo a altura de qualquer lugar, de qualquer rua da cidade. Está disponível no Topographic Maps, vocês podem ir lá, clicar e ver a altura de qualquer ponto da cidade. Então, agora, dependendo de onde estamos, saberemos para onde a água da chuva vai. Aqui é uma imagem ilustrativa que eu fiz para representar o despejo de lixo no rio Poti. A gente pode ver que vai desde móveis, que nem o Pablo achou baldes, achou garrafas de água sanitária, achou máquinas de lavar, a produtos químicos que são bem prejudiciais ao rio, assim como esgoto sem nenhum tipo de tratamento. Aí aqui eu vou algumas imagens cedidas pelo Pablo, mostrando alguns esgotos a céu aberto. Aqui é a ponte, uma parte da ponte que acaba retendo e segurando lixo, que isso daqui com certeza deve ter sido jogado, aí estava em suspensão na água e acabou sendo capturado pelo pilar da ponte. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências na fauna. Todo despejo ou chegada de lixo e esgoto nas ruas através das águas da chuva no rio Poti desestrutura os ciclos biológicos ali existentes.
Temos que ter em mente que esses locais são habitats de várias espécies, algumas delas, em alguns casos, em riscos de extinção, pois um fenômeno muito comum, influenciado pela poluição do lixo que é descartado, é a eutrofização da água, que ocorre quando há nutrientes em quantidades excessivas na água, oriundos de produtos químicos, que vêm das residências ou empresas de algum tipo. Isso provoca a proliferação desenfreada de algas e cianobactérias, que impedem a entrada de luz na água e a fotossíntese delas. Então, a quantidade de oxigênio diminui, a quantidade de nitrogênio aumenta, a água polui, começa a criar uma camada de algas por cima, essas plantas vão impedindo a entrada da luz, os animais vão morrendo, vai poluindo mais a água e vai renovando o ciclo da eutrofização. Isso tudo por causa do lixo em quantidade desenfreada jogada no rio. Aí aqui a gente pode ver como deveria ser e como é. O nitrogênio é um elemento natural, ele está presente em toda a biosfera, mas em quantidades, ele deveria estar em quantidades pequenas. O oxigênio por causa da eutrofização da água, esse elemento começa a ficar em quantidades excessivas, matando a fauna e atacando a flora. Aqui é a camada que eu acabei de mostrar para vocês na imagem anterior, da camada de algas, porque a água embaixo ela está bem poluída. Aqui é a imagem famosa, que é muito vista e compartilhada do Rio Poti, por causa da... Até fizeram até aquele meme do campo de futebol. A poluição nos mares e rios reduz as opções de lazer, tornando as águas impróprias para o consumo e o ciclo da água é eterno, mas a poluição impossibilita o seu uso. Então, quando a água não está tão poluída, as plantas, a fauna está de boa, os seres vivos da água também está de boa, a água evapora numa quantidade certa e o ecossistema naquele local fica preservado e funcionando normalmente. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Giovanni. Antes de eu começar, tá todo mundo me escutando? Sim. Então, gente, boa tarde, quase boa noite, né? Me chamo Paulo Giovanni, se tiver algum convidado que eu não conheço, que não me conhece e que eu não conheço. Então, como vocês veem na imagem, eu vou falar um pouco sobre os órgãos reguladores, né, que são responsáveis tanto na esfera municipal como na esfera estadual, né? A gente está falando de um rio que tem um percurso no nosso estado, mas necessariamente a gente vai falar e vem falando dos 28 quilômetros do rio dentro da cidade de Teresina. Bom, primeiro, vou falar um pouco sobre a SEMAR. A SEMAR, Piauí, foi criada pela Lei 4.797, de 24 de outubro de 1995. É um órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos e o uso sustentável do meio ambiente. E é bom ressaltar, né, que a partir de 2003, a SEMAC adquiriu um caráter mais efetivo, né, no cumprimento da missão. Quando a política ambiental do governo estadual, né, priorizou métodos de fortalecimento institucional, né, e planejamento das ações, visando naquela época, né, a proteção e o uso racional dos recursos naturais do estado, do Piauí. E dentro da esfera municipal, a SEMAN, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, foi criada um pouco antes, né, através da Lei número 2.184, de janeiro de 1993.
E juntamente, né, com a SEMAR, são os órgãos, como eu disse, responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e o uso sustentável do meio ambiente, cada um dentro da sua esfera. Então, dando sequência, depois de explicar sobre os órgãos e quando eles foram criados, né, gostaria de dizer que eles são importantes, mas o cidadão que reside tanto no estado como na capital, eles têm um histórico, assim, eu falo tanto como estudante como cidadão, eu também, um pouco de se omitir e não discutir muito as esferas do meio ambiente, né, os cuidados, digamos assim, dentro do que a gente viu e dentro do que a gente percebe como está o cuidado com o Rio Puti, né. E, mais precisamente em Teresina, acontece, na minha opinião, enquanto estudante e baseado nos dados, né, que tanto as moradias, as empresas, os shoppings que estão dentro desse percurso do rio acabam poluindo de uma forma muito ativa, né, e o esgoto, como a gente percebeu, não é tratado, né, e deveria ser tratado, né. E por isso a gente colocou no início dessa fase final da nossa apresentação que esses órgãos deveriam cumprir mais, né? Como fala desde a criação deles, eles tiveram um pouco de dificuldade, né? A SEMAR, no entanto, vem cumprindo um papel importante, mas deveria cumprir um papel ainda mais importante para cuidar melhor do nosso rio. E assim o cidadão, tanto do estado todo como o residente em Teresina, ter mais empatia pelo meio ambiente, né? Ter mais cuidado com um bem maior, né? Que é o nosso rio. E dentro dessa discussão, o Rio Puti vem sofrendo há vários e vários anos, né? As consequências dessa omissão de responsabilidade, principalmente de quem reside enquanto teresinense, de fato, né? Porque muita gente acaba fazendo essa migração pendular, né? Vivendo dentro da cidade para trabalhar, e volta para suas cidades ou mora temporariamente em Teresina e não compreende, por não ter aquele sentimento de pertencimento à cidade, né? Não compreende o papel dele de cuidar, né? Mas o teresinense, de fato, deveria ter mais empatia pela sociedade, né? Por morar desde quando se entende por gente e por ter raízes fortes, né? Deveria ter um pouco mais de empatia. Não que as pessoas que moram aqui temporariamente não devem ter, mas deveria ser mais forte esse sentimento de pertencimento, né? Pelo rio e pelos benefícios que traria, né? Se as pessoas que moram aqui e têm raízes cuidassem mais, né? E além dessa discussão de omissão, a gente sabe também que o descarte inadequado, né, do lixo, ele não vem prejudicar só a vida, né, do rio, de fato, mas ele pode também trazer vetores, né? Esse descarte inadequado ele pode trazer vetores de doenças como a dengue, como a chikungunya e a zika, né, que nos últimos 3 anos antes dessa pandemia foi uma questão que assolou muita gente em Teresina e no Brasil todo, né, por conta dessas novas doenças que a gente não conhecia e que acabaram surgindo por conta dessas mutações, né, que os descartes inadequados de lixo acabam criando novos vetores, né, e as larvas do mosquito se proliferam, né, com esse descarte inadequado, né. E a gente, enquanto estudante de geografia e que tem uma visão mais ligada a essa parte ambiental, a gente tem um papel muito importante, né, para trazer essa discussão que parece um pouco simples, né, digamos assim, mas que às vezes a população em geral não tem essa visão, né, de um copo descartável, qual o mal, né, que ele pode fazer, uma tampa de garrafa, né, a pessoa acaba achando pequeno, né, o seu ato, né, perante o tanto de lixo e de outros dejetos que são lançados direto no rio, né, às vezes a pessoa acha que não é capaz de fazer o mal jogando apenas
um pequeno objeto, né? Mas ela não entende que, assim como ela, tem muitos outros e muitas outras pessoas que podem também fazer essa mesma coisa, né? E a gente tem esse papel de trazer essa discussão importante, né? E, no mais, eu acredito que seja isso, né? O que a gente trouxe para discutir. Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, né? A gente foi o último grupo, a gente procurou otimizar um pouco o tempo da apresentação. Se tiverem mais perguntas a respeito, a gente está aberto. Muito obrigado a todos. Obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma discussão? Fiquem à vontade, façam perguntas aos colegas, aos amigos visitantes, ver quem está aqui. Fiquem à vontade. Quem quiser fazer pergunta, tirar dúvidas. Pablo, eu fiquei interessado, foi nessa discussão sobre o afloramento de lençol freático aí na altura do Parque da Cidade. Você já conseguiu determinar o mecanismo, ver qual é o mecanismo, qual é a origem desse afloramento? Professor, eu acredito que seja algum lençol freático que deve ter nas proximidades, até porque esse relevo, ele é um morro, que depois ele tem um declive bem grande, né? E quando chega bem às margens do rio mesmo, tem esses afloramentos de água lá, e é o único local, de todo o percurso que eu fiz no rio, é o único local que tem esse afloramento de olhos d'água ali. Nenhum outro pedaço no trecho do rio tem. Né? Fora que, e ali pouco próximo, a gente pôde ver também que a grande atividade de pescadores no rio. Tem muitos cardumes de branquinha e outros peixes. Além disso, era para ter mostrado, mas camarões pitu. Camarões pitu, ele tem um único pedaço que ele tem ali no trecho da Floresta Fossa, onde, quando o rio está mais baixo, eles ficam embaixo das pedras, né, submersos no rio, e as pessoas ficam ali e vão, não pescar, mas elas vão pegar, elas pegam manualmente mesmo, elas colocam as mãos debaixo das pedras, das rochas, dentro do rio e vão pegando. Né? São aqueles camarões de água doce que eles são pretos, bem escuros mesmo. E as pessoas usam tanto para comercializar, como elas usam para consumo. E as pessoas que pescam, algumas pertencem à Associação de Pescadores, outras não. Né? E tem pessoas que dependem única e exclusivamente da pesca do rio. Então, é uma quantidade que, mesmo eles estavam falando que o rio ainda vai baixar um pouco mais e a pesca vai melhorar bastante. Eu me impressionei porque eles sabem justamente os pontos que eles devem pescar e jogar as tarrafas. E fora que tem ganchos, né, tem redes, dependendo do pedaço do percurso do rio, elas vão de uma margem à outra. Ficam somente, eles usam garrafas PETs para ficar boiando, ou então isopor para ficar delimitando justamente onde está feito o enganche. Né? Fora também a quantidade de camalhões, de pejos que utilizam, ficam às margens do rio, esperando o momento certo de realizar a sua pescaria. Eles sabem justamente o horário e os locais para realizar isso. Aí a dinâmica da natureza, né? Sim, tem até o trabalho da Livânia, que a gente estava comentando como estávamos descendo o rio,
se houvesse um pouco de ação, né, dos órgãos competentes, ela falou numa palavra na dissertação de mestrado dela, da resiliência do rio, ou seja, no poder do rio, ele fazer a restauração, né? Se houvesse, pelo menos, que nós temos locais aqui no nosso rio, que é justamente essa parte do segundo setor, onde é a área que tem a maior incidência de esgoto, de todas as formas, dos dois lados. Muitos deles, eles entram no rio de forma bem volumosa mesmo, e muito fédidos, e contrastam até com a coloração do rio. Pode ver até que nessa foto, do meu lado aqui, minha foto, do meu status, que isso aí foi tirado dentro do rio, a coloração. E quando sai do esgoto, ela sai muito escura mesmo. Então ela vai até um pouco dentro do rio, e depois ela se mistura com a água do rio e algumas vezes, dependendo da quantidade, a gente vê até um peixe aqui, acolá morto, boiando na água do rio. E ninguém se engane, não, que, no caso, o mecanismo natural da drenagem, o mecanismo natural da água acontece de duas maneiras, por drenagem e por infiltração. No caso de Teresina, você tem a drenagem, a infiltração quase zerada, não é zerada porque tem alguns terrenos que não estão impermeabilizados, mas a taxa de impermeabilização é muito grande, então o que vai prevalecer muito, no caso aqui de Teresina, e vendo o divisor topográfico que o Alisson mostrou, na perspectiva do divisor topográfico, mostra claramente que qualquer volume de água, de chuva, que caia sobre o território de Teresina, ele vai para um dos dois rios. E ainda tem uma coisa interessante, muito mais forte, pelo que eu percebi da topografia, do divisor topográfico, isso concentra muito no Parnaíba, no Poti, concentra muito no Poti, porque as duas margens do rio Poti estão dentro da cidade. Então ele fez só o divisor topográfico entre rios, mas tem um outro divisor topográfico, que aí é mais difícil de definir, Alisson. Eu sei que é mais difícil de definir, mas grande volume de água da margem direita do rio Poti vem de divisor topográfico também. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque isso é o conceito de bacia hidrográfica. Então, o divisor topográfico entre as duas bacias, ele é muito pequeno, né? Aí é fácil de definir. O outro não, já não é tão fácil de definir. Mas toda a água que cai na forma de chuva, ele tem dois mecanismos diretos. É a drenagem e a infiltração. E aí, repito, Teresina, do ponto de vista de drenagem, é quase 100%, porque a infiltração é mínima. Tem infiltração, claro que tem, mas ela é muito pequena. É mínima. O divisor topográfico que o senhor fala, do lado leste, ele é bem grande, é bem distante, na verdade, que nem o senhor falou. Eles tem até que tirar bastante do zoom, assim, para poder ver, porque no caso, as áreas vermelhas são as áreas mais altas. Aí, quanto mais a luz vai ficando fria, vai aumentando a profundidade. As áreas vermelhas que funcionam como o outro divisor topográfico já para outra bacia é bastante distante. Bem distante. É por isso que eu falei que é difícil, porque você... Por exemplo, aí é uma pergunta que eu não sei, não tenho certeza, mas é muito provável que tenha. Como eu não me dedico muito a essa estudo, precisaria fazer uma investigação. Tem algum afluente do Poti que desague no Poti, no território de Teresina? Não nessa área que a gente viu. Olha aí, vendo aí? Não tem. Professor, vai ter um, mas já lá muito embaixo, que é justamente estava até comentando um tempo atrás foi uma aula do professor Ícaro, uma lagoa que ela sai ali pelo, acho que do satélite, aquelas bandas lá, ela corta o bairro dos Morros e entra na lagoa do Zoo Botânico. A lagoa do Zoo Botânico, ela tem uma comunicação pequena lá e já lá embaixo, já perto da ponte do Mocalinho, né? Mas não é assim um afluente. E tinha um córrego
que ele foi aterrado justamente pela construção ali do SESC, ali às margens da Cajuína. Eu lembro que ele foi aterrado quando eles estavam passando, eu estava passando justamente no momento que o trator estava fazendo o aterramento desse córrego, né? Mas grande afluente assim, não. Mais embaixo você quer dizer mais ao norte, né? Lá já na zona do João Botânico. Certo. Uma outra coisa que foi, sim, lembrei. Essa parte, justamente essa parte entre os rios, é porque ela é mais íngreme. Então, ela é mais notada. Já na região leste, na parte da zona leste e zona sudeste, o declive dela é menos acentuado. Então, por isso que esse escoamento, ele não é tão visível. Uhum, exatamente. A definição, porque como os dois rios, o percurso dele é semi-paralelo em grande parte dentro da cidade, então o divisor topográfico está exatamente entre os dois. E aí é realmente muito fácil de definir. Muito fácil de definir. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Eu só Paulo queria e dizer Alisson? que, tipo, por exemplo, o trabalho que o Pablo faz com outro companheiro dele lá, de certa forma, as pessoas, por exemplo, o Estado, na forma da prefeitura ou do próprio governo do Estado, eles não. Parece que os responsáveis de secretaria, esses órgãos assim, eles não procuram estudos existentes e nem fazem encomendas de estudos para tentar fazer nenhum tipo de intervenção em relação aos problemas que a região enfrenta. Aí eu acho que é muito por falta de descaso. Falta de descaso não, é por descaso. Uhum. Mais algum comentário, gente? Já posso interromper a gravação? Pode sim, professor.